Pessoal, a aula de hoje a gente vai aprender algo fantástico, os animais que são super interessantes, tá? Que são os peixes chamados de osteites. Os peixes osteites, como o nome diz, quer dizer ictes, peixe, osteo quer dizer osso. Então, os peixes que têm osso, ou seja, os peixes ósseos. Esses peixes têm um esqueleto interno igual ao nosso, ou seja, um esqueleto ósseo, tá? Esses peixes são os vertebrados que apresentam a maior biodiversidade na Terra. Vocês sabiam que 23 mil espécies de peixes pertencem a esse grupo? Massa, né? Então, quer dizer que é uma grande biodiversidade. E essa grande biodiversidade ela é agrupada em duas classes de peixes. Taxonomicamente, é agrupada em duas classes, que é Actinopterygii e o Sarcopterygii. Então, esses peixes, tá? Actinopterygii são os peixes chamados de peixes que têm uma nadadeira que a gente chama de nadadeira raiada. O que é essa nadadeira raiada? Quer dizer que essa nadadeira, elas são os raios da coluna vertebral do peixe, certo? E que essas nadadeiras, então, estão conectadas através disso, ó, através de raios que vêm expansões da coluna vertebral, certo? E os sarcopterígeos, eles são peixes que têm um tipo de nadadeira super diferente, que é a nadadeira que a gente chama de lobada. O que quer dizer isso? É uma nadadeira que tem articulação. E essas nadadeiras articuladas, elas são super diferentes, porque ela vai ser aqui a estrutura, olha aí, gente, ó, isso aqui é o que seria basicamente aqui a clavícula, tá? E, nesse caso, então, isso aqui que vai ser os ossos que vão dar origem aos nossos braços. Então, quer dizer que o esqueleto desse peixe Sarcopterygi é o peixe que está mais parecido aqui com características de tetrápodos, ou seja, de animais terrestres, do que de peixes, tá? Então, por isso, há essa classificação bem diferente dos peixes, tá? Sarcopterygi, nadadeiras lobadas ou articuladas, e os Actinopterygi, que têm nadadeiras em forma de raio, que são expansões da coluna vertebral. Perfeito? Bom, então, a classe que tem maior diversidade é o Actinopterygi. Poucos são os Sarcopterygi. É no Sarcopterygi que tem os peixes que têm pulmão, os peixes pulmonares. Mas deixa isso lá no final da aula para a gente falar sobre esses peixes que têm pulmão. Bom, o tamanho de um peixe é bem interessante. Quer dizer que existem peixes pequenininhos, com menos de 1 centímetro de tamanho, tá? Então, com menos de 1 centímetro. Há peixes que têm 7 metros de tamanho. O peixe pequenininho é o goby, né? O goby é um peixe pequenininho, enquanto que, no caso do gigantão aí dos peixes, é o chamado peixe-remo. E esse peixe-remo, então, ele tem 7 metros de tamanho. Então, é um peixão aí imenso. Bom, o nicho ecológico, o habitat desses peixes é bem interessante também. Porque é o seguinte, onde tiver água, vai ter peixe, tá? Vai ter osteite aí na jogada. Dentro de cavernas, então, em diferentes ambientes aí que são aquáticos, vai ter osteites. Bom, vale lembrar que, por exemplo, o salmão, ele nasce, por exemplo, no mar, né? Então, ele vive no mar, e quando ele vai se reproduzir, ele volta lá para a água doce. Existem também as enguias, que elas nascem nos rios e vai para o mar levar a vida adulta lá no mar. Bom, o que mais que é interessante aí sobre esses peixes? É que existem peixes que também vão habitar grandes profundezas, como os peixes abissais. Aí, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente tem os peixes abissais que são feiões aí, e esses peixes, então, estão lá vivendo a mais de 3 mil metros de profundidade. Então, por isso, a gente pode dizer que existe muito mais peixe ainda para ser descoberto, tá? Ao mesmo tempo, os peixes de água doce são os peixes mais ameaçados de extinção atualmente na Terra. Por quê? Bom, porque a água doce é exatamente aí, né, galera, ó, o ambiente que mais é interferido pelo homem. Ou seja, qualquer esgoto, qualquer despejo de uma indústria, ele cai exatamente aonde? Em um rio. E esse rio, né, onde vive aí peixes que estão morrendo, né? Então, devido a essa poluição imensa
que a gente faz com os nossos rios. Bom, vamos lá. Vamos conhecer então um pouco aí da anatomia e fisiologia desses peixes. Vamos lá. A gente vai ver que é super interessante e que quase tudo aquilo que eles têm, nós temos também, certo? Então, mostrando que o nosso grupo de evolução é um grupo chamado monofilético, ou seja, onde todos eles vieram a partir de quê? De um ancestral comum, certo? Então, um peixinho desse aí, né, deu origem a um anfíbio, um réptil, uma ave, um mamífero, e assim a gente tem um grupo chamado então de monofilético na evolução, já que a gente compartilha, né, todos esses órgãos que a gente vai começar a aprender a partir de agora. Vamos lá! Então, o sistema digestório do peixe, como vocês estão vendo aí na imagem, é um sistema digestório completo. Quer dizer que vai existir boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, certo? Ânus. E aí, é assim que funciona, então, o sistema digestório de um peixe. Além dos órgãos, né, do sistema digestório, aí vai existir também as glândulas salivares, vai existir também o pâncreas e vai existir o fígado, já fazendo aqui algumas funções semelhantes à nossa, certo? Bom, sobre os peixes, que é bem interessante a te lembrar que nos peixes condrites, a boca ela é ventral. Lembra o tubarão? Tem uma abertura imensa lá em relação à boca do tubarão. Mas a boca dos osteites ela é mais para frente. Então, uma boca que a gente vai chamar de boca frontal. E essa boca frontal, então, o que acontece? Ela não precisa, né, ser tão grande quanto lá do tubarão. Eles não são tão predadores assim. Bom, o que mais que acontece aqui com os peixes em relação ao sistema digestório? A boca tem dentes. Esses dentes, então, têm esmalte, certo? Tem uma camada de esmalte. E esses dentes são iguais, tá? Poucos peixes têm uma heterodontia. O que quer dizer isso? Dentes diferentes. O sistema respiratório dos peixes, a maioria, claro, vai ser branquial, já que está respirando onde? Embaixo da água. Mas lembre que tem os peixes dipnóicos, que são os peixes pulmonares que têm pulmão. E aí, se tem pulmão, respira fora da água. Bom, a maioria dos peixes, então, que é branquial, como é que funciona? Bom, no caso deles, existe uma coisa chamada de opérculo, que é isso aqui que eu desenhei aqui, ó. O opérculo, ele protege as brânquias. Então, se a gente olhar aqui por baixo do opérculo, a gente vai ver essa estrutura que são as brânquias. E através das brânquias é que vai ocorrer aqui a hematose. O que é essa hematose? É a troca de gases. Como vocês podem ver na figura que a gente está vendo ali, o que acontece? Então, a água passa pelo opérculo, ou seja, pela boca do peixe, tá? Então, o peixe abre a boca, a água entra e aí ele fecha. Quando ele fecha, aí então o que acontece? A água sai pelo opérculo, ok? Então, o opérculo é a estrutura que vai estar protegendo as brânquias e na hora que ele abre, a água sai. E aí fica, nesse caso, o oxigênio para o sangue do peixe e o gás carbônico que sai do sangue do peixe para a água. E assim é que ocorre a hematose lá nos peixes. Massa, né? Bom, uma outra estrutura super interessante é a bexiga natatória. A bexiga natatória é uma estrutura que está conectada à circulação do peixe, certo? Então, quer dizer que, em relação ao sangue do peixe, olha aí, galera, ó, existe uma bexiga, e essa bexiga, o que ela faz? Ela vai encher de ar, certo? Então, quer dizer que vou desenhar aqui um coração do peixe, a circulação dele, e aí, conectada a essa circulação, existe a bexiga natatória. Então, quando o peixe quer subir, o que ele faz? Ele vai pegar o ar que está aqui no sangue e colocar dentro dessa bexiga natatória. E aí, essa bexiga ela incha, e ao inchar, o que acontece? Você aumenta o volume do peixe. O volume do peixe aumenta e assim ele sobe. Então, lembra? Densidade aumenta o volume, a densidade diminui e com isso o peixe vai subir, né, mais facilmente. Quando ele quer descer, o que é que ele faz? Ele vai tirar o ar dessa bexiga natatória, jogar no sangue, jogar para as brânquias e aí jogar fora. O que acontece? Então, com a bexiga natatória murcha, diminui o volume e aumenta a densidade, assim ele desce. E assim o peixe consegue controlar a sua densidade facilmente através dessa estrutura chamada de bexiga natatória. Um fato interessante sobre a bexiga natatória é que essa estrutura
que vai dar origem, então, ao pulmão. Então, através de uma bexiga natatória, que é chamada de fisóclista, é que vai dar origem, então, ao pulmão através desse sistema de pegar ar. O sistema circulatório dos peixes é um sistema circulatório fechado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, nesse caso, então, o sangue está o tempo todo circulando dentro de vasos. Bom, o coração do peixe tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E aí o que acontece, então? A circulação do peixe é chamada de simples e só circula um tipo de sangue no coração do peixe, que é o sangue venoso, não passando aí, então, dois tipos de sangue pelo coração, apenas um. Por isso é chamado de circulação simples. Tá? Como a gente pode ver na imagem, o que acontece? Aí o sangue que chega no coração é venoso, quer dizer que tem gás carbônico, e aí acontece o quê? O coração bombeia para as brânquias, nas brânquias ocorre a hematose, que é a troca de gases. Esse sangue arterial, então, ele vem ainda com força, e aí passa pelo corpo todo e leva esse oxigênio para a célula do peixe e volta para o coração na forma venosa. E aí isso que vocês estão vendo aí na imagem que eu estou mostrando para vocês. Bom, o sistema excretor dos peixes é igual ao nosso. Tem rins, tem os ureteres, 2 ureteres, uma bexiga e, nesse caso, então, eles vão ter uma coisa chamada seio urogenital. E aí, através desse seio urogenital, que vai ocorrer o que? A liberação da urina. E essa urina ela é rica em amônia. Então, por isso, esses peixes eles são chamados de amoniotéricos, ou seja, esses animais são chamados de amoniotéricos, que excretam amônia. Perfeito? O sistema nervoso dos peixes, osteites, é bem interessante. Acaba sendo um sistema nervoso já bem parecido com o nosso. Ou seja, é um sistema nervoso cérebro-espinhal que vai ter o quê? Duas estruturas, o encéfalo e a medula. Esse encéfalo, então, ele vai ter o cérebro, vai ter o cerebelo, vai ter, nesse caso, o bulbo e também a medula espinhal, que é protegida, então, pelas vértebras, né, que estão lá formando a coluna vertebral do peixe. Bom, o que é bem interessante também é o sistema sensorial desses peixes. A gente viu, então, que os tubarões, os condrites, têm um sistema sensorial chamado de linha lateral. E essa linha lateral, então, tem mecanorreceptores, que sentem aqui qualquer vibração na água. Então, essa linha lateral é que evita aqui o choque entre os peixes. Então, quando a gente vê aí os cardumes, né? Então, a gente vê lá milhares de peixes fazendo aquelas acrobacias, né? Vários movimentos, né? Em alta velocidade, e porque um não bate no outro, cada linha lateral. Então, essa linha lateral, então, qualquer movimento que ocorra na água, eles conseguem sentir esses movimentos e conseguem se orientar rapidamente em relação a onde tem movimentação. Perfeito? Bom, outro sentido que os peixes têm é o olfato. Esse olfato, então, que já veio lá dos condrites, né, que lembra do tubarão que consegue sentir o cheiro do sangue. Então, aqui também eles têm um olfato bem desenvolvido e o paladar também através de botões gustativos. Bom, a reprodução dos peixes, logicamente, vai ser o quê? Fecundação externa, a fecundação na água. Alguns peixes raros, então, eles têm a nadadeira caudal, nesse caso modificada, e que conseguem, então, fazer a fecundação interna. Esses peixes, então, são aqueles peixes dipnóicos, aqueles peixes que têm pulmão, certo? Algo que já está bem mais adaptado aí para o ambiente terrestre. Mas vamos lá, deixa quieto isso aqui. Não vamos dar spoiler, né? Vamos lá. Então, já que a fecundação externa, então a maioria dos peixes são ovíparos. Vai ocorrer a fecundação, e aí o que vai acontecer? Esse ovo ele tem uma grande quantidade de vitelo, e esse vitelo, então, está lá preso ao embrião que está se desenvolvendo e formando, então, uma estrutura, uma larva que a gente chama de alevino. Então, os alevinos, ele tem essa imagem aí, vocês estão vendo melhor, e aí vocês veem que essa coisa amarela é o saco vitelínico, é o saco que está cheio de nutrientes para nutrir esse embrião que está se desenvolvendo aí. E, por fim, existem alguns peixes, como a perca. A perca é um peixe chamado ovovivíparo. Quer dizer que essa fecundação ela ocorre, né, dentro da fêmea e choca esses ovos, então, dentro da fêmea. Bom, mas tem alguns casos em que o macho é que choca esses ovos.
eles ficam grávidos. O super interessante é o cavalo marinho. Aí o cavalo marinho, ele que acaba sendo ali o guardião dos filhotes. Ele tem um orifício, né, na barriga dele, e aí os filhotinhos eles entram nessa barriga e ficam todos lá guardadinhos no macho. Perfeito? Bom, e assim então é que acontece a reprodução aí dos peixes osteites. Agora a gente vai ver como é que acontece então a classificação desses peixes em Actinopterige e o Sarcopterige, para a gente conhecer um pouco sobre eles. Os Actinopterige são os peixes que nós conhecemos, a maioria deles, então, são cerca de 20.000 espécies que são aí os Actinopterige. Então, a maior biodiversidade de peixes é aqui. Então, salmão, sardinha, atum, aqueles peixes de aquário que nós conhecemos. Então, quase tudo aqui é Actinopterige. Tem um peixe palhaço, tem aquele procurando Dory, né? Mas vamos lá, amiguinha do peixe palhaço, né? Amiguinha de Nemo. Mas vamos lá. Os Sarcopterige são peixes que são bem interessantes. Por que eles são super interessantes? Porque é o seguinte, esses peixes que têm a nadadeira, né, articulada, quer dizer, que tem uma nadadeira com articulação, que seria a cintura, né? Então, escapular, que é isso aqui que a gente tem, e a cintura de baixo, que seria a cintura pélvica desses peixes. Então, isso que mais tarde vai possibilitar o que aqui? O surgimento de patas, né? Então, quer dizer que o surgimento das patas vai depender dessas duas cinturas. A cintura pélvica, que é essa daqui, né? Mais para trás do peixe, que vai ser as patas posteriores, né? Então, as pernas. E isso aqui que seria os braços, né? Que vai começar a evoluir a partir dos peixes. Bom, o que é interessante? Vamos lá, vamos ver aqui como é interessante essa história desses peixes. Bom, primeiro que ele se subdivide em duas subclasses chamadas de Actinistia e Dipnoi. O Actinistia seria uma classe que estaria extinta, não existiria mais indivíduos aí vivos. Então, em 1938 foi descoberto, tá, uma espécie aqui de peixe Actinistia, certo? Vivo. Então, por isso, esse peixe que eu vou mostrar aqui para vocês chama-se selacanto. E o selacanto, que vocês estão vendo na imagem, é um fóssil vivo. E existem duas espécies atuais, tá, aí de selacanto, que é um peixe então que era considerado aí extinto, certo? Então, um peixe aqui que tem uma nadadeira e todo um estilo de se movimentar parecido com membros de tetrápodos, ou seja, membros, certo? Que seria então, nesse caso, patas, né, de animais terrestres. E o dipnoi, nesse caso aqui, seria representado pela piramboia, que vão ser os peixes que vão ter pulmão, e esses peixes, então, pulmonados, que têm essas nadadeiras, é exatamente esse peixe que vai dar aquele pulinho, né, da água para a terra, para daí surgir o próximo animal que a gente vai estudar, que são os anfíbios. Beleza? Então, esse é o próximo passo na evolução desses animais. Galera, se inscreve no canal e curte aí a nossa aula. Valeu?